Olá, tudo bem? Nós estamos aqui no primeiro episódio do Aposentadoria na Bagagem. Nós criamos esse podcast para ajudar brasileiros no exterior a planejar a sua aposentadoria. Eu sou Gabriela Tanaka, especialista em Direito Previdenciário e Direito Imigratório, e eu estou aqui com as minhas colegas, a doutora Renata e a doutora Tânia. Bom dia, doutora Renata, tudo bem? Bom dia, doutora Gabriela. Bom dia, doutora Tânia. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje nesse podcast Aposentadoria na Bagagem. Meu nome é Renata Castro Bonavolontá, advogada já há 25 anos, especialista em planejamento previdenciário, já há mais de 10 anos atuando com o direito previdenciário, e agora também, de uns tempos para cá, notando essa necessidade dos brasileiros, né, os nossos amigos brasileiros que estão fora do país, que necessitaram imigrar por alguma razão, ajudando eles cada vez mais a poderem se aposentar tanto aqui no Brasil quanto no país que eles estão. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente possa ir resolver realmente as dúvidas dos nossos conterrâneos. Ai, que coisa boa. Doutora Tânia, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, doutora Gabriela. Bom dia, doutora Renata. É um prazer enorme estar aqui no Aposentadoria na Bagagem. E meu nome é Tânia Santos, eu sou advogada já há mais de 10 anos, atuante ali na cidade de Guarulhos, e também atuo, né, além do direito previdenciário, agora também no direito previdenciário internacional, né, para levar aí as informações dos acordos e tratados internacionais para os brasileiros que saíram do país e estão cheios de dúvidas. Isso mesmo. Obrigada pela apresentação de vocês. Bom, nós criamos aqui esse canal para que nós possamos falar de forma estratégica, né? E dar dicas também sobre os acordos internacionais na área do direito previdenciário, que é muito importante porque hoje muitos brasileiros realmente estão imigrando para fora do país por diversas razões. Sim. E a busca por esse serviço tem sido muito mais constante. Verdade, doutora Gabriela. Verdade. Inclusive, acho que convém assim, a gente já começar com as principais dúvidas Sim, que a gente claro. recebe, né, diariamente. Então, alguns exemplos só. Primeira, posso me aposentar estando fora do país? Ou, a partir do momento que eu saí do país, eu perdi todas as minhas contribuições para o INSS? Será? Né? Segunda, tenho direito à pensão por morte? E se eu estiver fora do país, meu cônjuge falecer, como que fica? Eu acho que a principal, posso ter 2 aposentadorias? E já assim, né, só para dar um gostinho, a gente vai responder, claro, mais para frente, né, doutora Tânia? Uhum. Mas sim, você pode ter 2 aposentadorias. Como? Espera um pouquinho que a gente já vai falar para vocês. Vamos embarcar com a gente juntos nessa jornada? Afinal, é possível aposentar além das fronteiras? Então, né, doutora Gabriela, doutora Renata, vem com a gente no Aposentadoria na Bagagem. Isso mesmo. Acompanhe aqui que você não vai perder. Bom, eu quero contar para vocês que essa semana eu estive em uma live com uma comunidade de brasileiros no exterior, mais precisamente nos Estados Unidos, e uma das pessoas que estavam lá na verdade, ela não me perguntou, né? Ela falou o seguinte para mim: mas, doutora Tânia, eu nem sei como é que tá as minhas contribuições no INSS. Faz muito tempo que eu saí do Brasil. E eu tenho algumas contribuições aqui nos Estados Unidos, nem sei como é que fica. Para mim, no Brasil, tá tudo perdido. Eu falei, calma, não é bem assim, né, doutora Renata? Exatamente. O que a gente precisa olhar hoje é que nós temos aí aproximadamente 5 milhões de brasileiros no exterior, tá? Claro, muitos desses brasileiros estão morando em países com acordos internacionais, outros não, né? Mas nessas duas hipóteses, eles têm condições. E acho que de se aposentar, e o principal, eles não perdem as contribuições que já fizeram no Brasil. O que pode mudar é a forma como ele vai se aposentar, tá? Mas as contribuições feitas ali no INSS, ele não perde. E se ele estiver fora e quiser continuar contribuindo, né, doutora? Existe a possibilidade também. Sim, Ele exatamente. pode contribuir no Brasil ainda. Exatamente, doutora Renata. Inclusive, o que a gente sempre fala para as pessoas que estão fora do Brasil, né?
podem continuar contribuindo no INSS na categoria de segurado facultativo. Agora, o que é importante dentro dos acordos e tratados internacionais, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, né? O que tem no acordo? Quais são os benefícios que traz esse acordo previdenciário internacional? São 3 benefícios: aposentadoria por idade, por invalidez e a pensão por morte, né? Então, é interessante que a pessoa que esteja contribuindo lá nos Estados Unidos, deixou de contribuir no Brasil, ela pode ter 2 aposentadorias quando ela tem as contribuições como facultativo no Brasil e tem as contribuições lá nos Estados Unidos. Então, pode ter 2 aposentadorias. Uma aposentadoria no Brasil e uma outra aposentadoria lá nos Estados Unidos. Agora, doutora Renata, fala um pouco sobre a aposentadoria por totalização. Como que funciona isso? Aposentadoria por totalização, o que acontece? Podemos ter 2 tipos de aposentadoria para o brasileiro que está no exterior, que é a aposentadoria por totalização e a aposentadoria independente. Deixa eu começar só pela aposentadoria independente, que ele vai cumprir os requisitos no Brasil e os requisitos no país que ele está para se aposentar. Tá? Cumprir esses requisitos, ele dá entrada, por exemplo, no INSS, no pedido de aposentadoria dele, e ele vai ter a aposentadoria dele aqui com os requisitos do Brasil 100% cumpridos. A aposentadoria por totalização, no entanto, ela é um pouquinho diferente. O que acontece? Nós utilizamos o tempo do exterior para complementar o tempo no Brasil. Exemplo. Um cliente tem 10 anos de contribuição no Brasil. Foi para o exterior. Lá ele já tem seus 15 anos de contribuição. Aqui, e pelo acordo, o que ele pode ter direito é uma aposentadoria por idade. Então, quais são os requisitos? No mínimo, 15 anos de contribuição. Só que ele só tem 10 no Brasil. O que nós vamos fazer? Pegar 5 anos dos Estados Unidos, trazer para o Brasil, e aí ele consegue se aposentar. Por quê? Eu vou complementar o tempo necessário para a aposentadoria dele. Muito importante. Não ele vai utilizar esse tempo para cumprir o requisito. Ele não perde esse tempo. Não é que ele vai trazer do exterior para o Brasil e lá ele fica com 5 anos a menos. Sim. Não, ele simplesmente traz esse tempo para o Brasil para completar os requisitos. Completa os requisitos, pede aposentadoria. Porém, existe a questão do cálculo, né, doutora Tânia? Existe. Tem esse porém, exatamente por conta disso. Porque quando tem a aposentadoria por totalização, você não traz as contribuições. Exatamente. Você traz somente o tempo. Mas como a doutora Renata muito bem colocou, você não perde o tempo lá. Então, esse mesmo tempo que utilizou para o Brasil, dos Estados Unidos, para somar aqui no Brasil, você pode utilizar esse mesmo período para se aposentar também nos Estados Unidos ou em outro país. Lembrando também que o Brasil tem acordo com mais de 20 países e que é preciso verificar o acordo de cada país para a gente entender as regras e, a partir do planejamento previdenciário, saber qual é a melhor época para se aposentar ou, né, qual o melhor benefício, enfim. Se daria para ter 2 aposentadorias, se a gente vai aposentar num país só, enfim. Tudo depende do planejamento, né, doutora Renata? Sim. E outra coisa, a gente, ao máximo, quando a gente faz o planejamento, a gente tenta realmente buscar as 2 aposentadorias independentes, justamente por causa do valor. Né? Porque quando a gente fala em totalização, o país vai pagar proporcional àquele valor. Então, Sim. Por exemplo, nesse último exemplo que eu dei, 10 anos aqui no Brasil, o Brasil só vai pagar 10 anos. Ele traz os 5 para conseguir cumprir os requisitos, mas o Brasil só vai pagar 10. Tá? É claro que existe uma discussão se esse valor pode ficar abaixo do mínimo ou não. Mais para frente a gente traz essa discussão. Sim. Mas a gente sempre, quando a gente faz um planejamento para o estrangeiro, a gente realmente tenta ao máximo 2 aposentadorias para ele, independentes. Tá. E eu vou levantar aqui uma outra questão, então. Para os brasileiros que estão morando fora, porém não estão trabalhando no outro país, já tem um tempo aqui no Brasil. Ainda assim, é possível aposentar no Brasil? Sim, é possível, exatamente por conta das contribuições como facultativo, né? Perfeito. Inclusive, doutora Gabriela, doutora Renata, nessa live que eu fiz essa semana, eu estava comentando exatamente sobre isso, sobre a possibilidade de contribuir no Brasil como facultativo, e uma das pessoas que estavam na live me disse, eu não sabia.
eu posso contribuir aí no Brasil como facultativo, morando aqui no exterior? Eu posso ter uma aposentadoria aí no Brasil? Eu falei para ela, claro que você pode. Você, com o decreto 10.410, né, de junho agora de 2020, que é bem recente, Sim. permite que as pessoas que moram fora do país possam contribuir como facultativo. Independente se estiver trabalhando, não estiver trabalhando fora do país. Pode contribuir como facultativo e aí, então, pedir a aposentadoria. Inclusive, ela tem 47 anos. Eu falei para ela, você pode começar agora. Você vai contribuir por 15 anos aí na categoria de facultativo, aos 62 anos de idade, você já pode se aposentar. Gente, ela amou essa notícia, Sim. porque ela não sabia. E ainda sem contar que a contribuição da pessoa que está fora do Brasil, que ganha em dólar, em euro, para ela contribuir em reais aqui, seria um valor mínimo, né? Exatamente, doutora Gabi. Então, vale muito a pena. Exatamente. Inclusive, vocês estavam falando do planejamento previdenciário, exatamente isso. Essa pessoa que tem 47 anos de idade, por exemplo, ela não precisa pagar no 11% para uma aposentadoria por idade, porque não vai utilizar o acordo. Né? Então, ela vai poder se aposentar por idade, até se ela, na verdade, vai ser por idade, porque ela vai contribuir por 15 anos, porém, ela pode contribuir na alíquota de 20% de um salário mínimo até o teto. Até o teto, Sim. então, ou seja, ela pode aposentar recebendo R$8.000. Na O verdade. teto da Previdência na época. Fazendo os cálculos, Sim. né? Tudo direitinho, tem a média aritmética simples, mas, ou seja, ela não vai se aposentar Com salário mínimo. Sim, Olha- que é o que olha- todo mundo pensa que a aposentadoria por idade é o salário É só mínimo. de salário E mínimo. não, inclusive é a aposentadoria que tem a possibilidade de você receber mais, porque não tem a questão do fator previdenciário. Eu acho que uma coisa muito importante de se falar também é o brasileiro que está sem status. Tá? O que é o brasileiro sem status? É aquele que está ilegal no país. Então, por exemplo, vamos utilizar os Estados Unidos. Um brasileiro que está ilegal no país, ele não pode contribuir para o Social Security. Sim. Para esse brasileiro, o planejamento previdenciário é importantíssimo. Porque se eventualmente ele é deportado ou se ele resolve realmente voltar para o país, o que ele deixou aqui? O que ele tem aqui? Né? E mais uma coisa importante que a doutora Tânia falou. Vocês lembram que ela comentou que acordo Brasil e Estados Unidos, nós temos o quê? Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Cadê o auxílio-doença? E se esse brasileiro que está no exterior fica doente? Sim. Coisa que muita gente não sabe. Brasileiro que está no exterior, que contribui para o INSS no Brasil, se eventualmente ficar doente, Inválido, por qualquer motivo. mas principalmente doente, se ele está contribuindo no Brasil, mesmo ele estando fora, ele tem direito ao auxílio-doença. Uhum. Isso, nem vamos entrar muito no mérito, mas agora também tem a questão até do salário maternidade, né? Sim, Dos brasileiros, das brasileiras que estão morando fora e exatamente. contribuem aqui, tem total direito a receber o benefício. Por isso o planejamento, para quem está fora, eu considero ele como essencial. Essencial, Essencial. exatamente. Por isso, quem deixou muita contribuição aqui, para não perder. Sim. Quem está fora sem status, justamente para quando chegar no país, como ele não vai ter lá nenhum benefício, para quando voltar para o país, ter também uma segurança. Sim. É questão de segurança até. Exatamente, porque muitas pessoas vão para o exterior, trabalham, conquistam, né, sua casa, os seus sonhos e retornam para viver a velhice no seu país de origem. É verdade, viu, doutora Gabriela e doutora Renata, inclusive, a doutora Renata falou de algo muito importante, que é o status, né, do brasileiro lá fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o status do permit, né, que é a pessoa que está lá trabalhando, ela tem a permissão ali para trabalhar, Sim. mas isso não significa que ela tem o green card. Né? E aí, uma colega foi lá no Social Security e foi perguntar, essa pessoa que está com o status do permit, ela vai poder se aposentar? O Social Security respondeu o seguinte, a gente vai ter que analisar, não dá para saber, é caso a caso. Uhum. Então, ainda tem essa questão, né? A pessoa está lá trabalhando com o status do permit, porém, ela não está devidamente legalizada, ainda está em processo de legalização. Isso também entra no planejamento previdenciário. Esse permit seria a questão dela pagar pelo IT number? Ou ainda é outra Pro situação? Social Security. Ela contribui para o Social Security. Exatamente. Porque a gente ainda tem a outra questão do IT number, Ainda né? tem essa questão.
que são para os brasileiros que estão indocumentados, né? Documentados. E então eles acabam fazendo essa contribuição pelo ITIN Number lá nos Estados Unidos, mas não entra no Social Security, que é a via legal para permitir a aposentadoria futura. Exatamente. E quem tem um IT number, o correto seria, né, já fazer um seguro. Porque se cai, quebra uma perna, não vai receber auxílio-doença, porque o IT number não dá benefício, né? Então, somente aí com um seguro que vai receber no benefício do seguro, não do Social Security. Porém, se ele contribuir no Brasil, cair e quebrar a perna, ele tem direito ao auxílio-doença. Muito bem Pago colocado. pelo INSS. Pago pelo Exatamente. INSS, exatamente. E aí, né, essa questão do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tem toda uma questão que a gente vai trazer ainda no próximo episódio. Aguardem! É isso mesmo. Então, o planejamento previdenciário, ele é muito importante para a gente saber se vamos contribuir, não vamos contribuir com mínimo, médio, máximo, teto, quanto tempo, qual aposentadoria por exemplo, nem sempre a que vem primeiro, né? Porque nós temos várias regras de transições aí no mercado, então nem sempre a que vem primeiro vai ser a mais vantajosa. Então, cabe aí o planejamento, porque de repente você espera 1 ano, 2 anos e tem o dobro do valor, né, da aposentadoria. Isso a gente pode usar em vários cenários, inclusive, tanto até para o brasileiro que está no Brasil mesmo, que não foi para o exterior, mas para o brasileiro que está no exterior, ou até mesmo o estrangeiro que veio e hoje presta um serviço, trabalha diretamente aqui no Brasil, também é possível que ele use o tempo, tanto trabalhado no país de origem, como aqui no Brasil, correto? Correto. Correto, doutora Gabriela. E, inclusive, né, a gente também vai falar, né, doutora Renata, dos expatriados no próximo episódio. Aguardem também. Mas o estrangeiro que está no Brasil, trabalhando no Brasil, que veio trabalhar no Brasil, amando da sua empresa, também pode contribuir como facultativo aqui no Brasil. Olha que interessante. Sim. Exatamente. A gente sempre fala assim, o brasileiro que está no exterior, né? Mas não é só o brasileiro. O estrangeiro que está no Brasil também, ele pode se aposentar no Brasil. Sim. Né? E eu acho outra coisa muito importante. A gente falou aqui um pouquinho de acordo internacional, né? Existem de fato, né, como a doutora Gabriela comentou, diversos países. Então, colocar só de exemplo, vamos ver se a gente consegue lembrar. Estados Unidos, Canadá, Japão, Portugal, Itália, França, Itália, Alemanha, Mercosul, países do Mercosul, Bélgica, Luxemburgo, Moçambique, entrou agora em junho, Bulgária, República Tcheca, olha que interessante. Exatamente. Mas, né, temos que pensar também nos brasileiros que estão em países que não têm acordo. Sim. Austrália é um país que não tem acordo. Muito bem colocado. Esses dias eu atendi uma cliente que eles foram para a Austrália trabalhar, estão trabalhando, estão lá na decisão se vão voltar ou não para o Brasil, e eles não tinham conhecimento que poderiam contribuir. Ou seja, eles contribuem para a previdência de lá, eles estão nessa decisão se eles vão voltar ou não, então eles não sabem nem se eles vão poder se aposentar lá, e aqui no Brasil eles deixaram as contribuições e não estão também, ou seja, se eles voltarem, eles não têm qualidade de segurado. Se acontecer qualquer coisa no país, na Austrália, eles não têm qualidade de segurado. Então, mais importante ainda, para quem está em país que não tem acordo. Sim. Fazer esse planejamento e realmente olhar com carinho, é o que eu falo, é olhar com atenção, olhar com carinho para o seu patrimônio previdenciário. Com certeza. Então, assim, se antecipar e agir agora é a forma estratégica para garantir um futuro seguro e tranquilo. Exatamente. E por isso que a aposentadoria na bagagem é tão importante, porque nós nós vamos compartilhar informações com vocês para que vocês possam se preparar, fazer o planejamento previdenciário, saber das informações, saber dos seus direitos. Por quê? Porque esses direitos não são divulgados, né? Muitas vezes não são divulgados, ou estão escondidos, né? Você precisa pesquisar, não sabe como pesquisar. E nós, doutora Gabriela, doutora Renata e eu, vamos trazer aqui as informações importantes que vão ajudar a vocês a se planejarem, a ter um futuro garantido, né, doutora Renata? E o que a gente mais encontra, o que a gente mais vê,
Por exemplo, semana passada eu atendi um cliente que ele está no Brasil, mas no meio da conversa ele falou assim, morei 7 anos no Japão. Falei, opa, já acende o alerta, né? Uhum. Falei, me passa essas contribuições, porque o Japão tem algumas peculiaridades, né, doutora? Tem. Né? Que é o Shakai Hoken lá, tudo, mas ele tem algumas peculiaridades. Eu até questionei se ele tinha pego o valor, ele falou, não sabia nem que podia pegar o valor de volta. Sim. Então, assim, a gente vê que realmente falta informação, porque as informações não são divulgadas. E precisa tomar muito cuidado com o que a gente joga no Google. Uhum. Muito cuidado. Muito exatamente. cuidado. E lá tem informação certa e errada. Sim. Vai muito da fonte, só que as pessoas, elas ignoram a fonte, elas só querem ver a notícia. Inclusive, nessa questão que a doutora Renata muito bem colocou do Japão, uma dúvida que surgiu no grupo. Se a pessoa lá no Japão resgata o valor do Shakai Hoken, por exemplo, ela não pode usar mais para nada. Não pode usar, não tem tempo mais de contribuição, não pode usar. Então, sacou o valor do Shakai Hoken, não tem mais como utilizar para nada. Isso é muito importante que as pessoas não sabem. E foi interessante porque esse cliente, o que acontece? Ele tem 61 anos de idade. No Brasil, ele já tem 24 anos de contribuição. Parou de contribuir, ele foi para o Japão, contribuiu. Na época, engraçado, isso foi interessante, porque na época, ele, mesmo no Japão, contribuía como facultativo aqui. Olha. Então, por isso, sem talvez. saber, eu acho, ele continuou contribuindo, né? E aí, ele voltou, só que depois que ele voltou, ele parou de contribuir. Ele deixou de contribuir em 2020. Só que qual que é a situação dele? 24 anos de contribuição. 24 não, acho que 22, se eu não me engano. 22 anos de contribuição, 61 anos. Aposentadoria dele por idade. Né? Só que daí, o que eu falo de planejamento? Planejamento não é só chegar para o cliente e falar assim, olha, você vai se aposentar em tal data com tal valor. Não, muitas vezes é trazer economia para o cliente também. O que eu fiz para esse cliente a título de planejamento? Ele só vai ter direito a uma aposentadoria por idade, tá? Hoje ele está sem qualidade de segurado e o que eu mais me preocupa, que eu falei para ele, é a questão de carência para auxílio doença e a questão de pensão por morte, né? Eu costumo falar, daí todo mundo fala, ai, nossa, imagina. Eu falei, mas a gente tem que falar. Tem que Perfeito, Tem que falar. E o que eu fiz para ele? Volte a pagar 6 meses para readquirir a carência, para auxílio doença, né? Vou falar auxílio doença, tá? Pode ser que tenham colegas assistindo, benefício termo, por incapacidade temporária, benefício por incapacidade permanente. Mas as pessoas conhecem ainda por auxílio doença. Sim. Tá? Então, assim, contribui 6 meses para auxílio doença, para readquirir o direito, e depois a cada 6 meses você traz economia para o cliente. Hora que você faz as contas, o valor da aposentadoria dele seria o mesmo. Sim, e ainda também tem a questão das alíquotas, né? Que Sim, isso é importantíssimo. Se a aposentadoria só vai ser por idade, talvez você já tenha ali um valor. Você pode recolher com uma alíquota menor e ter uma economia aí por ano gigantesca. Esse ponto é muito importante, doutora Gabriela, porque eu atendi um cliente que mora no Japão, brasileiro que está lá no Japão, e ele estava contribuindo na alíquota de 20% do salário mínimo. Para se aposentar por idade, porque as contribuições deles são baixas. Eu falei para ele, o senhor está jogando dinheiro fora, né? O senhor passa a contribuir na alíquota de 11%, já que é salário mínimo, o senhor vai se aposentar com salário mínimo. Aí ele, ai, doutora, não sabia, ninguém me falou isso. Eu falei, então, pois é, agora que o senhor conversou comigo, o senhor vai fazer uma economia, né? De quase 50%. Exatamente. Olha que interessante. E eu acho que o mais interessante, que eu acho que é uma das dúvidas que acredito que vocês também recebam, é como que eu vou pagar estando fora? Estou fora do país, né? Eu posso pagar numa guia? Posso fazer porque na verdade, a impressão que eu tenho é que todo mundo lembra do carnê laranja, né? Laranja. Onde que eu vou achar o carnê laranja? Aqui na Austrália. E hoje nós temos o site do meu INSS. Você loga pelo gov.br, consegue baixar a guia para poder fazer o pagamento, né? E tem o site da Receita também, quer dizer, existem inúmeras formas. Hoje não é por falta de informação que as pessoas não contribuem. E a partir de agora, muito menos. Por falta de uma consulta com um especialista em planejamento previdenciário, porque, na verdade,
o que eu vejo, assim, no meu cenário é que as pessoas só deixam para se preocupar com isso quando já estão perto de aposentar. E às vezes, perto de aposentar, a gente já não consegue mudar esse cenário. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas acham que é só completar a idade que já vai conseguir aposentar. E não, tem que ter ali pelo menos os 15 anos. E às vezes falta 2, 3, e aí ela esperou tanto a idade, quando chega ainda tem que cumprir ali mais, ou às vezes tem até o pedágio, né? A questão dos pedágios. Sabe então... o que eu reparo muito, doutora? É que eu não sei se para vocês também isso acontece. Eu não sei por que as pessoas ficaram no tempo que bastava as últimas 36 contribuições. Acho que coisa do meu pai, dos nossos avós. É que teve essa fase, mas parece isso que fixou na cabeça das Falaram isso essa pessoas. semana, 36 meses. Não, quando eu estiver chegando perto, eu aumento. Com a reforma da Previdência, isso mudou, né? Mudou. Então, ainda mais agora com o cálculo, você vai pegar ali todas as suas contribuições, 100% das contribuições, inclusive as menores, de menor valor, né? Então, não tem mais essa questão de, posso aumentar o valor agora? Olha, falta um ano para me aposentar. Tem cliente que fala isso. Olha, falta um ano para me aposentar. Posso pagar no teto? Então, tem que fazer cálculo. Tem que fazer cálculo. E porque aí, às onde vezes a diferença é bem pouca. Porém, a guia do pagamento é alta. É alta. E a conta chega. E quando chega, você tem uma surpresa, porque você está esperando receber um benefício num valor médio, né, alto. E aí, quando você vai ver, a diferença foi muito pouca. Porque, na verdade, se você colocar, vamos supor que seja 15 anos, ou 30, ou 35... Um ano para todos os outros anos não é nada. Não é nada. Às vezes Né? realmente... Porque diluem todas as outras. É. Então, sem o planejamento não dá. E também tem aquelas pessoas que chegam e falam, ai, mas o meu vizinho, o meu parente aposentou, conseguiu. E não tem o planejamento igual. Cada um é um planejamento, cada um nasceu numa data, cada um trabalhou durante certo período. Né? Então, assim, realmente tem que ser feito cuidadosamente, pegar todos os períodos, bater as informações com carteira de trabalho, as informações dos outros países, né? Quem mora fora, a gente tem que pedir o relatório ali para poder fazer a totalização, a contagem, saber se está certinho, se tem alguma pendência, se tem algum vínculo extemporâneo, ou seja, é uma série de informações que a gente levanta, né, na nossa consulta, para que seja feita essa análise e poder entregar aí a melhor aposentadoria. E para quem está fora, vai levar na bagagem essa aposentadoria isso é interessante. junto com ele. Ele leva na mala, né? É o que eu falo, leva na mala o patrimônio previdenciário dele. Sim. Mas é claro que existem países, vamos utilizar exemplo dos Estados Unidos, né? Que eles 3, 4 meses antes entram no Social Security e está tudo em ordem. Já pode fazer o pedido. Pode né? fazer o pedido. Diferente do Brasil. Japão, se eu não me engano, encaminha carta. Olha, você pode se aposentar. É diferente do Brasil. Totalmente e, assim, diferente. Quem está fora, às vezes, está muitos anos fora e acaba tendo a visão da aposentadoria de lá. Né? Só que assim, aqui ficou o extrato previdenciário dele com todos os problemas que precisam ser arrumados. E assim, a parte boa, né? Que eu acho que essa é uma das vantagens, eu acho que do meu INSS. Né? De vez em quando ele não funciona, dá uma dorzinha de cabeça, mas mesmo estando fora, ele pode dar entrada por aqui, né, doutora? Pode dar entrada por aqui, exatamente. Por isso que a gente sempre fala, né? Essa questão do domicílio e residência, né? Porque o domicílio, você pode ter mais de um. Você pode ter um domicílio onde você trabalha, você pode ter um domicílio onde você passa uma temporada. Então, você pode, morando no exterior, fazer o seu pedido aqui e você pode fazer uma declaração de domicílio. Isso é muito tranquilo de fazer. E acho que uma coisa muito importante, que eu acho que todo mundo tem dúvida. Como que eu vou receber se eu estou morando no exterior? É verdade. Essa é uma dúvida muito grande também. Você pode receber direto no exterior, não precisa nem receber o primeiro pagamento aqui, né? Ou você pode ter um procurador aqui, um parente seu, que possa fazer aí o recebimento. E agora, um outro ponto interessante é sobre a questão dos 25% do imposto de renda, né? Porque apesar, pessoal, do STF ter decidido que essa cobrança de 25% é inconstitucional, essa cobrança é indevida, ainda a Receita Federal está cobrando. Né? Então, para a pessoa que mora fora do Brasil, tem aposentadoria aqui, bastou assinar a procuração e lá dizer
que você mora fora, pronto, já vai cobrar os 25%. Mas calma que a gente também tem solução para isso. Vamos deixar para o próximo episódio, gente? O que vocês acham? Dá só uma palhinha. Gostinho de quero Só um mais? gostinho. Vai, doutora Renata. Porque qual que era o grande problema? Mesmo aquela pessoa que recebia salário mínimo, ela tinha um desconto de 25% na aposentadoria. Pior, né? Então, eu acho que isso também acabou inibindo as pessoas, às vezes, de pedirem aposentadoria, Sim. né, no Brasil. Então, assim, hoje não existe mais, tá? Existe a possibilidade, na verdade, assim, vamos lá. Pode ser que o INSS aplique a alíquota, mas existe como dar baixa nessa alíquota mediante ação, né? Eu acho que até o INSS já está conseguindo, né? Não, Administrativamente, não. Ainda não. Ainda tem que entrar com ação judicial, Tá. Então, assim, tem como, porque ela não é mais devida. Então, eu acho que isso acaba também agora, as pessoas acabam verificando isso, eu acho que é bom trazer esse conhecimento, porque eu fico imaginando, né, a pessoa teria direito a um salário mínimo, ainda com uma alíquota de 25%. 25%, gente. Então, realmente a pessoa falava, o trabalho que dá e tudo mais, então por que eu vou pedir? Sim. Mas agora isso já caiu, o STF já julgou como inconstitucional essa cobrança. Então, se eventualmente alguém que está nos assistindo ainda tem essa cobrança, deixa aqui nos comentários. Entre em contato, especialista. Um especialista também, que ele tem como te ajudar a pedir a baixa dessa contribuição, dessa tributação, na verdade. Tributação, Inclusive, né, doutora Renata e doutora Gabriela, quem quiser pode deixar aí a sua dúvida a respeito da aposentadoria, Sim. O que é totalização, né? Como que faz essa soma, como eu contribuo, como essa questão da alíquota aí de 25% que a Receita Federal ainda está cobrando. Tem dúvida? Deixa aqui que a gente vai responder para vocês. Sim, com certeza. Sabe o que eu queria falar, doutora Gabriela, um pouquinho? Com a nossa especialista de pensão por morte. Ok. Doutora Tânia, né? Bom, como a doutora Renata muito bem colocou, nos acordos, todos os acordos têm pensão por morte, né? Então, assim, benefício básico todos têm. Aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Então, como a doutora Gabriela muito bem colocou, nós temos 20 acordos bilaterais e 2 multilaterais. Nesses acordos, tem esses 3 benefícios e outros, tem outros benefícios também, mas o básico são esses 3. Então, pensão por morte. A pessoa está morando, por exemplo, na Bélgica, trabalhando na Bélgica, deixou contribuições aqui no Brasil, ficou mais de 3, 4, 5 anos sem contribuir no Brasil, perdeu qualidade segurada. Porque a gente sabe que para pensão por morte, você não precisa de carência, número de contribuições, você precisa ter qualidade de segurado, né? Então, a pessoa deixou de contribuir no Brasil por mais de 3 anos, mais de 5 anos, foi embora e foi fazer a vida fora do outro país. E veio a óbito lá, doutora Renata, doutora Gabriela, lá no outro país. Como é que ficam os dependentes aqui no Brasil? O acordo também traz isso. Quem estava trabalhando no outro país ou recebendo algum benefício no outro país, mantém a qualidade de segurado no Brasil. Então, ela vai poder pedir, os dependentes vão poder pedir, né, a aposentadoria, a pensão por morte no Brasil e vai poder pedir a pensão por morte também no outro país, aí utilizando os acordos. Olha que interessante. Muito interessante. E sem contar também que mesmo que a pessoa não esteja trabalhando, temos também aqui no Brasil casos que a gente pode estender o período de graça. E, de repente, se vier acontecer alguma coisa, a gente tem como aumentar em 12, 24 e até 36 meses o período de graça do segurado. E, de repente, se ele estiver nesse período, mesmo sem estar trabalhando e estando em outro país, ele também vai conseguir um benefício do INSS. E não só isso, né? A gente pode ter casos também daquela pessoa que já tinha direito a se aposentar no Brasil e não pediu aposentadoria. Tem muito. Vamos colocar uma pessoa, um senhor com 70 anos, que tem aí seus 20 anos de contribuição antes de ir embora do país. Ele já tinha direito a uma aposentadoria por idade. Então, essa pessoa, mesmo que não esteja contribuindo, se ele já tem direito à aposentadoria, deixa também pensão, né? Então, assim, são vários casos que realmente precisa... eu sempre tenho o costume de falar para o cliente. É claro que o INSS, você não precisa de um advogado para dar entrada no seu benefício. Com certeza. Né? Porém... Mas faça uma consulta, pelo menos, para ver se aquilo que o INSS vai te dar é realmente aquilo que você tem direito.
Até mesmo porque, às vezes, as pessoas dão entrada, juntam, às vezes, documentos que não têm necessidade, ou, às vezes, igual no caso de pensão, né, que eu acho que é o que mais dá problema, é a questão da comprovação da dependência. Às vezes, deixa de juntar um documento importante, ou faz uma declaração ali, sem ver, clica ali que morava sozinho, ou qualquer outra coisa, e aí, na hora de você comprovar essa dependência, você já tem um documento declaratório ali, que é difícil fazer, de repente, reverter essa decisão, né? E você quer ver uma coisa muito interessante? Acho que você vai concordar comigo. Nos Estados Unidos, união estável não é reconhecida. Sim. É verdade, somente alguns estados, né? Alguns estados. Exatamente. Então, isso daí, mas eu não sei se pro Social Security reconhece para ter direito à pensão por morte americana. Porque assim, né? Lá tem, acho que 38 estados, 58 estados, 50 estados, 50 estados, né? Me parece que só 9 permite. Então, como lá a lei não é federal, é estadual, então só 9. Exatamente. Tem que ir também. Só que, gente, de 50 para 9, são 41 estados que não permitem. E isso é muito importante, porque quem está vivendo em união estável é bom regularizar. Lá, né? Exatamente, que a doutora Renata muito bem está colocando. Precisa regularizar, porque você pode perder direitos por conta dessa questão de não autorização da união estável. Ao passo que, mas, Bom, por exemplo, lá você não tem direito, mas no Brasil você tem. Se você Exatamente. comprovar a sua união estável, a sua pensão. Por isso que é muito importante essa questão do planejar a sua A gente sempre volta no planejamento, a gente né? sempre volta no planejamento. Vocês sabem que tem uma frase que eu gosto muito de utilizar? É de um... Ele é professor, ele é considerado como que eu posso colocar? O pai da administração moderna, né? Ele já é falecido, mas o nome dele é Peter Drucker. Ele não deve ser assim que se pronuncia, porque ele é austríaco, né? Então deve ter uma parte alemã aí. Mas eu gosto de falar, e o que ele fala? O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Exatamente. E isso se aplica ao planejamento. Então, você decidir quanto vai contribuir, quando, se vai ou não contribuir naqueles casos que é possível, tá? Isso vai implicar lá na frente. Então, assim, vai implicar quando você vai se aposentar, o valor que você vai se aposentar. Isso é muito importante. Muito importante, porque, na verdade, eu acho que é uma questão mais cultural mesmo, né? Porque o brasileiro, ele acaba deixando, ele não tem essa coisa de se planejar, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que, querendo ou não, a gente sempre volta nos Estados Unidos. Lá eles já, quando nasce, já paga seguro para isso, depois paga seguro para aquilo, para casa, para escola, para faculdade. E o brasileiro não, ele vai deixando. E às vezes só pensa em se aposentar quando está próximo. Exatamente. Né? Então é uma questão cultural. E é isso que a gente está tentando colocar na cabeça das pessoas, que se antecipar é proteção hoje. Né? O que você pode trazer ali para poder fazer uma projeção futura é muito importante, porque no final da vida, hoje a gente às vezes ainda tá com a vida útil, tá com fôlego para trabalhar, e aí você ganha bem e não deixa para pensar nisso, e quando você vai se aposentar, que você já tá com uma idade avançada, você já não tem mais o mesmo ânimo de trabalhar, e você vai depender do quê? Só da aposentadoria. E aí é nessa hora que faz toda a diferença. É verdade. Eu montei uma frase do planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? É você olhar no passado, é você corrigir o presente e garantir o futuro. Sim, exatamente. Perfeito. Porque é exatamente isso, né? É olhar o que você deixou de contribuir, ou contribuições feitas erradas, né? Com a reforma da Previdência, a gente tem a questão de contribuir com valor inferior ao mínimo, contribuir com a alíquota errada, ou seja, então, no planejamento, você vai olhar esse passado e aqui, hoje, você vai corrigir para garantir uma aposentadoria lá no futuro. E hoje o INSS já aceita você fazer o pedido de correção do CNIS, antes da aposentadoria. Antes não era só... Mesmo estando garantido na instrução normativa, que era a 75, né? Você tinha que ir no INSS com a portaria debaixo do braço. O servidor falava, não, você só pode corrigir negava. no momento da aposentadoria. Então, você tinha que pegar a portaria, tá aqui, olha. Tá aqui o artigo 61 da portaria 75, então você precisa corrigir. E hoje não.
Hoje você já tem ali como fazer isso. Está garantido pela portaria nova, a 128, né? Mas hoje você já não precisa mais ir com a portaria debaixo do braço, porque isso hoje já está mais tranquilo. Então, e essa é uma questão muito importante, porque o brasileiro que deixou as contribuições aqui, ele tem os mesmos problemas do brasileiro que está aqui, que vai se aposentar. Então, ele pode ter ali contribuição com extemporaneidade, que é muito comum. Muito comum. É muito comum. Empresa fechada, baixada. Outra coisa, a gente tem que lembrar que esse brasileiro, falando em aposentadoria independente, tá? Não por totalização. Ele pode ter trabalhado exposto a agente nocivo. Sim. Pode. São muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Na verdade, se a gente for falar em aposentadoria independente, é como se ele estivesse aposentando no Brasil. Mas, na verdade, ele está se aposentando no Brasil. Mas Porém, com todos os problemas e com todos os direitos, ele só está morando em outro lugar. Agora, doutoras, nessa questão de contribuições erradas, né? É muito importante lembrar que ainda tem pessoas que moram fora do Brasil que contribuem como um contribuinte individual. E isso não pode. Assim, não pode, entre aspas, porque está num decreto, né? O decreto não é lei, mas por hora, então não pode. Pode acontecer de você estar contribuindo como você morando fora do país, contribuir como contribuinte individual e vier a precisar de um benefício? Pode acontecer. Eu vi um caso do Japão, inclusive. Ele contribuía como contribuinte individual, precisou de um auxílio-doença, estava lá morando no Japão e aí precisou entrar com uma ação na justiça, o INSS recorreu, conseguiu, só que demora. Demora muito. Às vezes a pessoa está precisando do auxílio-doença para ontem, né? Para ontem. Às vezes não, na verdade. Auxílio-doença vai para ontem. Auxílio-doença não está recebendo nem da empresa e nem de nenhum órgão. Então, é muito importante saber essa questão. Não contribuir quem mora fora do país como contribuinte individual. Precisa contribuir como facultativo, categoria de facultativo. Tem as exceções, mas são muito poucas, né? Então tem que realmente fazer a análise do caso concreto para saber se será possível ou não, porque está pagando e às vezes está pagando o valor tudo correto, certinho, só que está com o código errado. O código errado, exatamente. Acho que outro ponto a ser abordado também, que é muito importante, é a questão da saída fiscal. Também. Eu acho que uma das grandes perguntas, né? Dei saída fiscal do Brasil. Não, e tem pessoas que nem sabem que tem que dar a saída. Mas eu acho que, assim, em termos previdenciários, não vamos falar só na parte tributária, né? Não vamos entrar na parte tributária, mas na parte previdenciária, eu acho que perguntas são sempre, mas eu já dei saída fiscal do Brasil. Como que eu vou contribuir? Do mesmo jeito. Não tem problema. Contribuinte facultativo, mesmo tendo dado a saída fiscal do Brasil. Vamos falar dos expatriados, falamos um pouquinho aqui da expatriação, né? Um pouquinho só. Brasileiro que a empresa manda trabalhar fora do país. Ele vai contribuir nos dois países? Doutora Gabriela, doutora Renata? Olha que pergunta essa pergunta sempre chega pra gente. Exatamente. Mas a senhora pode ficar à vontade. Por exemplo, Estados Unidos, vamos falar dos Estados Unidos de novo. O brasileiro que vai trabalhar nos Estados Unidos, que a empresa manda trabalhar nos Estados Unidos, né? Ele pode ficar trabalhando lá por 5 anos e contribuindo somente no INSS no Brasil. Ele não vai ser bitributado. Isso também está lá nos acordos. Todos os acordos têm. Só que país tem o limite de 5 anos, tem países que têm limite de 12 meses, tem países que têm 24 meses. Isso também é de acordo para acordo. Então, isso também precisa prestar muita atenção. Mas maiores detalhes a gente traz no próximo episódio, né? Sabe o que eu acho que seria muito interessante? Fazer de cada país. Porque cada um tem suas peculiaridades, né? Se a gente for analisar o acordo da Alemanha, por exemplo, ele traz a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Inclusive rural. Então, Inclusive da pessoa com deficiência. O da Alemanha. Da Alemanha é um dos mais completos. Mais completo. Tem. Agora, eu quero fazer um desafio pro pessoal aqui, que está nos assistindo. Fala pra gente o país que você mora. Conta pra gente aqui quais as dúvidas que você tem sobre o país que você mora. Você quer saber quais são os benefícios que tem um acordo do seu país com o Brasil? Coloca pra gente aqui, que a gente, com o maior prazer... Com o maior prazer, a gente abre um episódio para e responder a gente traz as principais dúvidas para você que está aí fora,
morando fora e querendo resguardar os seus direitos aqui no Brasil. Exato. A gente pode até fazer um episódio, Aposentadoria na Bagagem, das dúvidas. Sim. Né? Acho que vai. Tem bastante, hein? Tem bastante. Nossa, Tem bastante, hein? São muitas dúvidas. Espero que vocês tragam aqui pra gente. E a gente então faz um episódio especial para falar das dúvidas que vocês colocaram aqui pra gente. Olha que bacana. Então é importante, coloque o país que você mora, quais as dúvidas que você tem e coloca pra gente se você quer saber quais são os benefícios que o seu país, que o acordo, né, do seu país tem com o Brasil. E até pra gente saber o país que você tá aí, se tem acordo ou não com o Brasil. Isso é interessante também. Sim, Porque para são saber qual vários caminho países. que a gente vai seguir aí na Exatamente. sua análise. Até pra gente Perfeito. passar essa informação, né? Com certeza. Quais são os benefícios que você tem direito? Se o seu país não tem acordo, como a doutora Renata muito bem colocou, por exemplo, a Austrália, a Islândia, que ainda não tem acordo, para a gente poder aí dizer como que você vai fazer para conseguir um benefício. Isso é importante. Isso é importantíssimo. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast Aposentadoria na Bagagem. Estamos chegando ao final aqui do nosso primeiro episódio. E se esse conteúdo fez sentido para você, quero que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E eu vou passar aqui as palavras finais para a doutora Renata. Muito obrigada, doutora Renata. Obrigada, doutora Gabriela, por abrir esse espaço para a gente poder falar a respeito da aposentadoria internacional. E eu gostaria de deixar últimas considerações. Eu acho que de tudo que nós falamos, a grande questão é: planejar a sua aposentadoria é essencial. Não é mais opção. Atualmente, com as regras existentes, é essencial estar verificando com antecedência a melhor forma de se aposentar, principalmente para quem está fora do Brasil. Muito obrigada, doutora Obrigada. Tânia. Muito obrigada, eu quero agradecer imensamente. É um prazer enorme estar aqui. A gente está começando esse primeiro episódio do Aposentadoria na Bagagem, né? E é um prazer levar informações, tantas informações importantes, e de tudo que a gente falou aqui, eu acredito que o planejamento previdenciário, como a doutora Renata falou, é muito importante. Então, compartilhe as informações, né? Tragam suas dúvidas, que estaremos aqui com o maior prazer, a gente vai esclarecer. Muito obrigada a todos e um bom dia. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada. Não esqueça de ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!